Tá a fim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real, mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Salve, salve família! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E como um grande fã do Super Mario, né, não poderia deixar de fora aqui no canal um baita desenho em homenagem ao filme mais esperado do ano, né, na minha opinião. Pois bem, família, nesse vídeo estarei desenhando aquele pôster maravilhoso que desde a primeira vez que eu vi, eu fiquei apaixonado. Por mim, eu faria todos os posters, só que esse me encantou demais que eu resolvi fazê-lo para colocar em um quadro para um futuro estúdio aí, né? Porque aqui já não cabe mais. E na data da gravação desse vídeo aqui, eu já fiz outro personagem também do Mario que vai entrar pro curso Desenhando Sem Dom, já está até pronto e editado. E me conte aqui nos comentários se você vai assistir o filme ou já assistiu o filme, pois eu estou hypado demais, galera. E durante aí o processo do desenho, estarei trocando uma ideia com vocês e explicando parte por parte de cada personagem, fechou? E não se esqueça, galera, se você é novo aqui no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, acha que é inscrito ou o meu vídeo apareceu para você, dá uma olhada se você está realmente inscrito, porque o YouTube está tirando a inscrição de várias pessoas. Não se esqueça de deixar o like para fortalecer esse trabalho que é gratuito e, se possível, deixa aquele like sobre o vídeo, sobre o desenho, sobre o personagem, fechou? Então, chega de delongas e bora pro vídeo! Então vamos lá, família, começando aqui pelo personagem principal. Na pele eu comecei a fazer alguns testes, porque lá na referência tem bastante reflexo. Então eu joguei marrom primeiro, aí depois joguei um canela, rosa claro, areia, aí voltei com um rosa mesmo, um tom assim tipo puxado por rosa chiclete, e depois fui jogando ali uns tons de laranja e de um rosa mais alaranjado também. Já no boné eu joguei o marrom primeiro nas sombras e depois tons de vermelho, laranja e amarelo. Simples assim, seguindo essa sequência. Parte azul, cobalto e azul claro, não tem muito segredo. Na luva, cinza com os tons meio que de roxo por cima e rosa. E na roupa, a mesma coisa do boné. Tons de marrom, vermelho, laranja e amarelo por cima. Cabelo, galera, eu joguei preto, sépia e marrom. E um pouco de canela também. Já no Luigi, a pele foi a mesma coisa. Teve alguns pontos ali que eu sofri um pouco, porque eu comecei a fazer muito teste. Eu sou muito disso na hora que eu tô trabalhando com material profissional, para aprender diversas formas de trabalhar com o próprio material. Mas ali eu fiz praticamente um pouco parecido com que a forma do Mario, só que eu tomei mais cuidado em diversas áreas. Bigode e cabelo a mesma coisa, e as partes verdes eu comecei a trabalhar com os tons de verdes escuros e fui descendo na graduação, indo do escuro pro mais claro. Já na princesa foi o personagem que eu mais sofri para fazer, porque ela tinha muito detalhe, no rosto dela era menor, então eu tive uma certa dificuldade também. Esse desenho é muito pequeno, galera, mas depois que eu fiz o rosto e a coroa, que era as áreas mais difíceis, tudo fluiu de uma maneira super rápida. O rosto dela eu fiz da mesma maneira do Mario, só que eu tive um certo cuidado em tons escuros. O cabelo eu usei tons de canela e tons de amarelo e laranja e deu super certo, tá? E no vestido eu peguei vários tons de rosa, do escuro pro claro, selecionei 3 e fiz esta parte aí escura, a parte média e a parte mais clara, seguindo esta lógica que eu acabei de falar pra vocês. Já nesses outros personagens, utilizei ali tons de amarelo com laranja, tons de roxo, na asa tons de cinza com tons de roxo por cima. Já nesse outro que parece um mago, eu fiz a mesma coisa na parte da pele dele e utilizei na parte da roupa tons de azul cobalto, tons de azul claro e sempre jogando esse tom de rosa por cima deles por conta do reflexo do fundo. Já no Donkey Kong, galera, foi o personagem mais fácil. Eu tava morrendo de medo de começar ele, mas foi o personagem mais fácil de fazer. Eu fiz ele muito rápido, foi um personagem que eu gostei muito e
e seguir a lógica de pelos. Tem várias aulas aqui de pelos gratuitas para vocês assistirem e eu segui a mesma lógica, tá? Do marrom, do escuro pro claro, jogando sépia, marrom e canela, e depois vim com o estilete de precisão, tirando tudo, fazendo efeitos de pelo com o próprio lápis mais escuro também. Aquela pele dele, eu segui a lógica da pele dos personagens, só que não joguei tão escuro. No barril eu joguei marrom e um pouco de vermelho escuro por cima para dar esse efeito mais parecido, né, de vermelho bem escuro. E na gravata apenas passei vermelho e nas áreas mais escuras o sépia, tá? Já no Todd, eu vou chamar ele de Todd, eu segui a mesma lógica da pele, joguei um pouquinho de laranja e um pouquinho de vermelho ali na bochechinha dele. No Cocoroco usei tons de cinza e tons de roxo por cima, na bolinha ali do Cocoroco vermelho, e na roupa fiz degradê de azul, degradê de amarelo e degradê de verde na bolsa e de cinza na parte da calça dele. O Bowser foi um personagem que eu tive um maior cuidado porque eu sabia da dificuldade, era o personagem que eu queria caprichar mais. Então na sobrancelha eu usei tons de vermelho, na parte da cabeça, né, da testa ali usei tons de preto com roxo. No cabelo dele, né, eu usei a mesma coisa que eu usei na sobrancelha e fui jogando tons de sépia e tons de preto para fazer um contraste bem legal. Na parte da bochecha, a boca, eu vou chamar de boca, foi a parte que eu mais demorei, porque eu tinha que deixar um pouco suave e um pouco tridimensional também. E foi a parte que eu mais demorei. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas nessa parte. Nessa parte aí não dá nem para explicar, porque foi muito tom que eu joguei. Eu joguei tom de marrom, tom de laranja, tom de sépia, tom de amarelo, tom de roxo, tom de rosa, até ficar com esse aspecto aí. Então vai ser uma parte que eu não vou conseguir explicar uma sequência legal pra vocês. Só que se eu usasse material escolar, jogaria marrom, laranja e o rosa chiclete por cima depois. Faria com essa sequência aí. Na mão, a mesma coisa, tá? Só que eu usaria mais um tom de preto e sépia. Na mão eu não demorei tanto assim porque eu já havia pegado um esquema legal e evitei muito tom que eu usei no rosto. No braço, eu apenas fiz todas as escamas com verde, depois joguei amarelo e um canela ali, aí fui aumentando a intensidade, jogando marrom, sépia e preto, e ficou com um aspecto muito legal. Depois eu voltei nas escamas e fui trabalhando ali os detalhes delas, né? Aquela pulseira com os espinhos eu fiz de marrom, roxo e cinza, apenas pintei bem forte com uma camada só. No casco, a parte mais clara, eu joguei preto, sépia e marrom, depois joguei areia, aí fui trabalhando com canela, marrom de novo e roxo. E na parte verde eu usei o sépia e o marrom para fazer as sombras primeiro, né? Antes de jogar os mesmos tons de verde que eu usei no braço. E nos espinhos eu joguei marrom e areia. E depois eu vim com sépia e preto para deixar mais escuro. Aí no final eu só fui ajustando, né? As áreas que ficou com buraco, fiz o arco-íris, trabalhei melhor no raio, fiz alguns passarinhos também, né? Joguei um pouquinho de bolinha branca para dar um efeito de galáxia, passei bastante posca em diversas áreas ali de todos os personagens, né? E fiquei encantado com o resultado. Eu não vi a hora de mostrar pra vocês. Já faz quase um mês que esse desenho tá aqui parado. E não se esqueça, galera, de deixar aí nos comentários o que vocês acharam do trabalho também. Qual personagem você gostou mais? Qual personagem você gostaria de ver um desenho separado aqui no canal? Lembrando que a Peach já tem. E em breve estará aqui também. Não se esqueça de deixar o like, tá? Isso me ajuda demais. E de verificar se você está realmente inscrito no canal. E tamo junto de coração, família. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado.